Interessante. Interessante é francês, tá? É só botar o E e fazer biquinho. Interessante foi aquela questão do Padre Pio. O Padre Pio tem muitos mistérios na Igreja Católica. Tem a menina que nasceu sem homem, ou seja, ela não foi fecundada, ela era fruto de autogênese. Eu estudei já a história dela, né? Tem a história da menina que andou quase 10 quilômetros sem cabeça, que é a Santa... como é o nome? A Santa... coincidência falar do anjo na hora do anjo, né? Foi coincidência, Aí tem muitos mistérios. Eu gosto muito dos mistérios, né? Eu estudo a Igreja Católica, porque até já sonhei muitas vezes sendo bispo e padre. Tem um tipo de uma genética. Alguém meu foi padre e bispo. Mas eu estudo a Igreja Católica não é para criticar os católicos, não. Eles são nossos irmãos. É porque tem muitos mistérios na Igreja Católica. Tem o mistério do Padre Pio. Tem o mistério da menina que nasceu, que a mãe disse que não teve homem. A autogênese. Eles não acreditaram, não. Mas os chefes sabem disso. E houve a menina... como é o nome, gente? Da santa que andou sem cabeça. Que... Não bote o nome dessa santa não, que ela sofreu demais, né? Tem São Bartolomeu, que arrancaram a pele dele, né? Arrancaram a pele dele para ele negar Jesus, e ele não negou, né? Histórias de santos maravilhosos, né? Como é o nome da santa que andou sem a cabeça, que eu falei dela já aqui? Não, eu falei sobre Santa Luzia, dos olhos que arrancou, né? Mas é outra que arrancaram a cabeça dela, ela pegou a cabeça e foi para casa. Como é o nome? Deixa eu perguntar aqui a minha memória, tá? É a Quitéria, Santa Quitéria. Obrigado, Thaís, valeu. A Santa Quitéria foi um mistério muito grande. Santa Quitéria, ela foi perseguida no ventre. O pai fez de tudo para a mãe abortar, não conseguiu. E quando ela ficou mocinha com 12 anos, o pai vendeu ela para um rico e ruim comerciante. Esse rico e ruim comerciante queria ela, e ela não queria o rico e ruim comerciante. Então ele era tão ruim, que mandou arrancar a cabeça dela. O cara foi lá com o machado, arrancou a cabeça dela, e ela pegou a cabeça e foi para casa. Ela queria ser enterrada na terra dela. Era uma menina boa de coração. Aí virou a Santa Quitéria, né? E ela chegou em casa segurando a cabeça, e ela pediu para ser enterrada lá, que ela não queria ser enterrada perto do comerciante, não. Aí são mistérios como esse que eu gosto muito. Agora, um dos mistérios é do Padre Pio. Você vai encontrar vários padres falando sobre o mistério do Padre Pio. Eu já assisti muito o Padre Pio e vejo os vídeos antigos dele, a última missa, a interação dele. E eu ouvi os padres, cada um dizia que Pio era tão santo, que o diabo pegava ele, dava um cacete nele. Ele exorcizava demônios, e ele sofria, o demônio dava pisas em Padre Pio. Lembre-se, quando eu não falo para criticar. Eu não quero criticar ninguém, eu quero aprender, né? Eu não me lembro, parece que foi de Jerusalém, Israel, foi. Santa Quitéria, ela foi muito perseguida. Ela foi perseguida desde o ventre. Aí, né? Interessante, ela virou santa porque o cara cortou a cabeça dela, e ela pegou a cabeça e foi para casa. Isso foi visto por centenas de pessoas. Então, a questão do Padre Pio, a gente vê os padres e teólogos da Igreja Católica que são muito bons, né? Um fala que ele é santo, que desde pequeno ele vê Nossa Senhora, ele vê Jesus,
mostra que o Padre Pio era superdotado, né? E aí, ele ficou velho, ficou um grande sacerdote, as pessoas gostavam muito dele, como o tipo Padre Cícero aqui da nossa região, né? O Padre Cícero, ele tinha poderes, o Frei Damião também, mas o Padre Cícero era poderoso mesmo. Eu vou contar a história do Padre Cícero para você, tá? O problema dele é que ele dava muita margem, mas naquela época era cheio de lampião, né? Mas aí, olha, tinha o Padre Cícero, ele tinha poder de transubstanciação, transformar água em sangue. Água em sangue. Ele também foi político, né? Ele transformava água em sangue, a hóstia virava sangue. Então, evitar colocar nome nos filhos de pessoas que sofreram muito, como Bartolomeu, né? Então, preste atenção, tá? Então, o Padre Pio, você vai ver aí vários padres, tem uns padres que eu acho muito legal, os caras falam muito bem, né? Uma oratória perfeita. Aqueles caras, eles estudam 20, 30 anos, né? E aí, todos falaram sobre o Padre Pio, né? Eu assisti, eu digo, eu vou assistir a opinião deles para ver, né, a história, assistir vários vídeos, né? Já tinha conhecimento da história do Padre Pio, mas eu queria ver dos teólogos da Igreja Católica. E aí o Padre Pio apanhava muito do demônio, que ficava roxo os olhos dele. Ele tinha as estigmas, que eram aquelas marcas da cruz na mão. Ele tinha 2 buracos feitos na mão. Eu não sei se tinha nos pés, mas na mão tinha. Chamado estigmas, né? Então, pela conversa dos teólogos católicos, ele era tão santo que Deus permitiu o diabo bater nele. Mas aí, qual a informação privilegiada que Joilson de Assis pode dar sobre o Padre Pio? Lembre-se, quando eu falo, eu sempre falo do lado positivo, é só uma curiosidade. E o que é que tem a ver um pastor com um padre? Bem, ele era um servo de Deus, né? Mas o que aconteceu com o Padre Pio já acontece com muita gente. Eu não trabalho com esse negócio de exorcismo, essas coisas. Quantas pessoas levam surra de demônios? Acorda com as costas todas arranhadas. Olha. Qual é a informação que Joilson de Assis tem? Incrível que pareça, hoje, dia 22/5, não houve essa união. O bom do dom é que o dom, ele gera união. União de quê? Informação. E o que é que Joilson de Assis pode acrescentar às opiniões dos teólogos da Igreja Católica? Eu respeito e aceito algumas observações. O Padre Pio era exorcista também, né? Qual será? Pode olhar, dar o Google. Não teve nenhum pastor ou nenhum padre hoje, até hoje, tá? Amanhã é outra coisa. Estou ao vivo, ó. Transformar água em sangue. Água em sangue. Lembre-se, eu não falo mal da Igreja Católica, nem de ninguém. Não tenho para que falar mal de ninguém. Eu quero falar bem e aprender, né? Mas qual seria a informação que o senhor daria? Alguns pastores iam dizer que era o demônio, outros pastores disseram que lá, cada um tem sua opinião, né? A igreja diz que isso acontecia porque ele era santo. Ele era tão santo que o Satanás dava cacete nele. É uma opinião, né? É uma opinião. E vou te dizer o problema, eu vou te dizer a solução também. Eita! Ou você acredita ou não acredita. Deus usa matuto que nem eu uso ou não. Eu não julgo ninguém, ó. Eu respeito muito a igreja mãe. Eu fui batizado na igreja mãe também. Mas qual é a informação? Fala logo, pastor. Calma, moleque, calma. Calma. A informação que ninguém... Pode dar o Google. Dê o Google. Pode dar o Google. Dê o Google. Não tem isso que eu vou falar. Vamos lá? Direto ao ponto. Primeiro,
O que é que Joilson de Assis vai falar? O que é que Joilson de Assis vai falar que os padres não falou? O problema do Padre Pio é o mesmo problema do apóstolo Paulo, que apanhava de um espírito dia e noite, que os bofeteava e dava murro nele. Tome! Tome, tome, tome! Ninguém nunca falou! Tome, tome, tome! Ninguém nunca falou! Estou todo arrepiado. O mesmo problema do Padre Pio, que eu tiro meu chapéu, era o mesmo problema do apóstolo Paulo. Nenhum padrinho falou, nenhum padrinho. E quem foi que me mostrou isso? O Dom. O mesmo problema do Padre Pio é o problema do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo levava a cacetada do demônio e ele sofria muito, muito. Ele falava com Jesus e dizia que apanhava. Jesus dizia que sua graça lhe bastava, mas não teve nenhum padrinho que falou de Paulozinho. Só o Joicinho de Assisinho. Tome! É o mesmo problema, velho, do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo tem o mesmo problema do Pio. E o Pio tinha muito o mesmo problema do apóstolo Paulo. O Padre Pio, ele era superdotado, ele tinha dom. E ele era romano, ele era italiano, italite. O dom é tremendo, né? Pode dar o Google aí, você vai encontrar cada teólogozão, os caras são bonitão, cada fardona bonita, né? Eu gosto dos padinhos. Os teólogos de respeito, tá? Mas nenhum deles falou que o mesmo problema do Padre Pio era o mesmo problema do apóstolo Paulo. Tome! Seu não é meu gatinho. Esses cabas doidos, olha, mas o Padre Pio era excelente. Agora os estigmas entra outro assunto. Veja, estigma e Joilson de Assis, tá? O Padre Pio, ele tinha uma espiritualidade elevada. E essa espiritualidade elevada, ela faz com que você copie aquilo que você vê. A alma do Padre Pio era muito forte. Então, quando ele olhava para Jesus, as estátuas de Jesus, então ele olhava para os estigmas. E aí o seu corpo imitava os estigmas de Jesus. Isso meramente é uma manifestação de dom. São pessoas que têm a mente aberta, a alma aberta. O Padre Pio certamente tinha uma alma aberta. Eu posso até apostar que se alguém espirrasse perto dele, ele espirrava também. E ele era brabo, né? Porque aqueles homens de antigamente eram meio brabo mesmo, né? Então assim, as estigmas de qualquer pessoa, não somente do Padre Pio, quando a pessoa tem um dom, aí às vezes a alma da pessoa é aberta. Então assim, se você vê um coelho mancando, você fica mancando. Se você vê uma estátua com furo na mão, você fica com furo na mão. Eu não sei se o Padre Pio tinha estigmas no pé, porque Jesus Cristo foi furado na mão, no pé, mas ele sentia dor de lado e nas mãos. Isso mostra o dom, como fosse uma transferência. Ele era isso desde pequeno, que ele via Nossa Senhora, ele via Jesus Cristo. Isso não era invenção, porque era tudo dentro do mato, no sítio da Itália. Então, o dom da empatia, pastor. Que empatia? Como assim? O dom depende do dom, né? A Bíblia fala assim, existem milhares de dons. E existe dom na pessoa, por exemplo, quem tem dom não deve ficar muito perto de pessoas com problema, não pega. Porque fica abre a alma. Então, se a pessoa tem uma estátua, um cachorro chorando, aí a pessoa chora. Entendeu? Um cachorro rindo, então a pessoa ri. É um tipo de dom que existe, é o mesmo dom que as estátuas falam. As estátuas falam, quando você tem esse dom, a estátua fala com você. Olha. Então, o Padre Pio, ele era um superdotado, ele já nasceu assim.
ele era especial. E ele tinha um dom maravilhoso. Só que esse dom fazia com que ele captasse o ambiente à sua volta. E o ambiente da sua volta era de Cristo. Ele não precisava... O estigma não é... Na minha opinião, tá? Eu posso ter a minha opinião. Não estou criticando ninguém. Eu estou dizendo que os estigmas é apenas uma cópia. Uma cópia. Cristo não precisa que ninguém tenha estigma. As estigmas é em Cristo. Então todo mundo devia morrer que nem Cristo. Não. Cristo morreu no nosso lugar. Essa é a minha opinião. Os estigmas, de todas as pessoas que têm estigma, que são verdadeiras, que alguns falsificam, é uma cópia. Ou seja, a pessoa olha e admira algo, e quando a pessoa olha e admira algo, acontece dois fenômenos. Você energiza esse algo e você copia. Por isso que algumas pessoas veem estátua falando, nuvem falando, mofo na parede falando, isso é um dom. É um dom mal administrado, ou poderá ser administrado. Os estigmas, na minha opinião, veja, estigmas, Joilson de Assis, eu falo sobre isso. Isso é apenas uma cópia. É como você pegar e colocar uma imagem, e essa imagem se torna você. É o senhor? Entendeu? Pega aqui essa imagem aqui, coloca atrás de mim aqui, só para mostrar uma coisa. Quem entendeu, gente? Olha bem, aqui, ó. Agora o senhor disse que ia dar a solução? Sim. Olha aí, ó. Isso é o quê? Aqui. Cavalo. É um cavalo. Então, se você tem um dom e você olha muito para esse cavalo passa a ter vida e fala com você. É conhecido até na psicologia esse dom. Mas se esse cavalo tiver sem uma orelha, aí acaba você danificando sua própria orelha. É um tipo de dom que existe. Então, quando o cara olha para as marcas de Cristo, então ele capta aquilo com tanta força que nele passa a ter a marca. Quem é que me entendeu, gente? Obrigado, meu amor. Valeu, valeu. Olha, não precisa ninguém sofrer, porque Cristo sofreu. Está entendendo? Mas aí nós temos que dar uma explicação, então vamos dizer que ele tem os estigmas de Cristo, porque ele queria sofrer, Cristo sofreu. Não, Cristo já sofreu por ele, por todo mundo. Isso é porque ele era especial e ele tinha um dom muito forte. E esse dom muito forte fazia com que ele captasse os estigmas de Cristo. Não somente ele, mas várias mulheres também fez. Isso é uma explicação de Joilson de Assis, tá? Eu espero ser bem compreendido. Se você tiver alguma dúvida, pode falar. E qual é a solução? Vamos lá. Ninguém nunca falou que o Padre Pio tinha o mesmo problema de Paulo. Inclusive a nacionalidade era a mesma. Paulo era romano e Pio também. Qual é a solução? Então, eu mostrei aí a teoriba para você, tá? Sinceramente, não é interessante isso aí? Tantos teólogos, tantos pastores, tantos padres, por que ninguém nunca uniu uma experiência com a outra? Não é interessante o dom de Deus? Quem é que pode dar glória a Deus pelo dom de Deus? Agora eles vão falar que o Padre Pio tinha aquele mesmo problema que Paulo tinha. Agora a solution. Qual é a solution? A solution, bem, a gente tem que interpretar o sonho, né? Como a gente trabalha com interpretação de sonhos, e tem que dar a solução do sonho. Eu crio a chamada astral dos sonhos. Glória a Deus, Francisco. Glória a Deus, Beto Conceição. Glória a Deus, Daiane Abreu. Dê glória a Deus. Depois você estuda a história do Padre Pio e você vai ver vários teólogos, vários padres famosos falando sobre a história, mas nenhum deles, falou que ele tinha o mesmo problema que Paulo. Nenhum. É como algumas teorias que eu lanço, às vezes está na cara, nas ventas da gente. E qual é a solution? A solution tem que ser na juventude. Gostou, Olívia? Gostou, Olívia? Pode olhar, e tem muito padre falando sobre o Padre Pio. Tem muita história em várias redes sociais. Você vê a cara dele, você vê o jeito dele falar. Era um homem de Deus, dentro da sua religião, né? É o espinho na carne de Paulo, que era um demônio que batia em Paulo, a Bíblia fala. Era um demônio que dava murro. E Paulo chega, me esbofeteava.
Era físico. Era o mesmo problema de Paulo. Paulo adquiriu esse problema talvez por causa da morte de Estevão, que ele participou. Mas tem alguma coisa de nação aí, porque geralmente esse problema dá em pessoas que são italianas. Por que será? Então, qual é a solution? Solution, diga, pastor. Pastor, mostra a solução. Alguns desses casos eu já participei dando a solução. Tá? A solução está quando é novo. Quando é velho, às vezes funciona, às vezes não funciona, às vezes funciona só a metade. É um tipo de poltergeist. Se ele era tão santo, por que ele apanhava? Isso não é santidade. Isso era um problema. O mesmo problema que o nosso querido apóstolo Paulo. Inclusive a resposta do apóstolo Paulo foi isso. Foi que um demônio, porque ele tinha revelação, não sei o que lá, tal. Mas ele queria se livrar desse demônio. Eu sou italiano, pastor, e tenho esse mesmo problema. Olha aí. Tá vendo, gente? O que pode dar glória a Deus? É como se fosse a maioria desses casos, quando eu vou tratar, o sobrenome é italiano. Eu sou também italiano, Joilson de Assis, e judeu, né? Nossa família é judia alemã, mas da parte de mãe é italite. Então, por que acontece isso tanto no mundo, no italiano? Tanto o Padre Pio era italiano, quanto o apóstolo Paulo era italiano. Só que o apóstolo Paulo era os dois. Era italiano e era judeu. Olha. Qual é a solução? Quem vai me perguntar? Qual é a solução? A solução, a solução. Ela está na Bíblia, meu irmão. Está nas nossas ventas, é mistério misterado. Inclusive, se você quiser saber sobre mistério misterado, isso eu acho que é hereditário. Isso não tem nada a ver com santidade. O Padre Pio era santo. O Padre Pio era um homem de Deus. Mas se a santidade atrair um demônio para dar uma surra no cara todo dia, então não seja santo. Porque tem gente que vai pro cabaré, tem um bocado de puta e não tem isso. Quem é que tá entendendo, gente? Sim ou não? Qual é a solução, pastor? O áudio tá bom? Gostou, Lívia? Gostou, Lívia? Pode olhar aí, tem muito padre falando sobre o Padre Pio. Tem muita história em várias redes sociais. Você vê a cara dele, você vê o jeito dele falar. É um homem de Deus. Aí depois você estuda a história do Padre Pio e você vai ver que padre nenhum, teólogo de 20 anos, que os padres estudam 20 anos de teologia, nenhum deles falou e associou a Paulo. A solução é um voto. A solução é um voto que inclui cabelo. Você tem que raspar todos os cabelos. E é uma solução, tanto em mulher quanto em homem. Eita! Virgem Maria! Virgem Maria, Nossa Senhora, me dê as mãos. Eu sou devoto de Nossa Senhora e de São José. Então a solução é essa, tá? O primeiro pastor a falar sobre isso sou eu. E outra coisa, a solução, quanto mais novo fizer, melhor. Tem que raspar a cabeça do guri. Raspa a cabeça e este cabelo você tem que oferecer para Deus, tá? E também existem técnicas como queimar, cheirar, fumaça de cabelo, beber água de cabelo. Porém, tem que raspar. Se já for homem ou mulher, tem que raspar a cabeça e todo o pelo do corpo, da bunda, dos pés, mas não mistura. O da cabeça tem que ficar separado. Escuta o que eu estou falando, tá? Se trata de algo hereditário. Isso não é santidade. Se você apanha do demônio, não é porque você é santa, não. Porque tem rapariga que não apanha, apanha dos caras. Mas tem gente que gosta, né? Mas apanhar do demônio, que autoridade é esta? E isso acontece mais, eu não estou dizendo que é só que. Isso acontece mais com famílias italianas, ou de descendência italiana. Agora, o que eu estou falando para você é olho no olho, não é querendo ser sabido. Nossa igreja online, ela respeita toda e qualquer igreja, a igreja mãe católica, toda. E a nossa proposta é libertação. Já que a gente trabalha com libertação,
Eu estou te dando a solução. Se você tem esse problema, é o mesmo problema do Padre Pio, é o mesmo problema do apóstolo Paulo. E está na briba em nossas ventinhas, onde a Bíblia diz que Paulo, com seus amigos, rasparam o cabelo e fizeram um voto a Deus. Mas a Bíblia não diz para quê nem por quê. Foi para se livrar desse emissário do diabo. Uns diziam que era por isso, por aquilo, que era uma prática sexual, que não tem nada a ver. E a questão do espinho na carne de Paulo era um espírito que batia nele, dava bufetes, ele dava murro na cara dele, arrancava sangue de Paulo. Então, essas informações que eu dou para você, é informações privilegiadas. Se você apanha do diabo, não é porque você é pecadora, nem porque você é santa. Isso não tem nada a ver com religião, nem santidade, nem pecado. Até porque os homens de Deus antigamente tinham 200 mulheres na cama, 200, e não tinha diabo nenhum batendo neles. E tinha homens muito mais santos do que o Padre Pio, do que o apóstolo Paulo. O pai Abraão era mais santo do que o apóstolo Paulo, o pai Abraão era mais santo do que o Padre Pio e não apanhava do diabo, nem Moisés. Apesar do Satanás tentar roubar o corpo de Moisés, mas a Bíblia não fala que Satanás batia na cara de Moisés. Josué, Moisés, Isaías, Isaac, você não encontra nenhum deles apanhando do Satanás. Paulo era oficial romano. Ele tinha a mãe judia e o pai romano. Ou era o contrário, ou era vice-versa. Um dos pais de Paulo era romano e outro era judeu. Paulo era romano judeu. Inclusive parecia com o Padre Pio. A única diferença é que Paulo era careca. Ele tinha pouco cabelo. Aí depois ele raspou tudo, ficou pelado. E aí fez o voto com o cabelo. Informações como o ritual de Tobias para espíritos sexuais. Quem falou a primeira coisa foi Joilson de Assis. Hoje tem várias pastoras e pastores fazendo esse ritual, porém o primeiro foi Joilson de Assis. E esse do Padre Pio não é novidade. Existem milhares de pessoas que apanham de espíritos. Eles apanham, são arranhados, beliscados, serviciados por espíritos. Possivelmente alguns deles também sejam serviciados, porque o cara não conta. O cara não vai contar que o diabo pegou o cara. Mas geralmente a pessoa que apanha do diabo, ele também é serviciado sexualmente pelo diabo. Mas isso é uma coisa muito íntima, isso não se deve falar. Porém, essa de apanhar do diabo, acordar com um arranhão nas costas, olho roxo, e o diabo se materializar e meter a porrada, isso é um tipo de poltergeist, mas está mais ligado a Italite. Ninguém sabe o porquê estaria ligado a Italite, porque é muito difícil encontrar isso entre os alemães, é muito difícil encontrar isso entre os espanhóis, apesar de existir no mundo inteiro. E isso dá em pessoas especiais, pessoas que têm uma elevada espiritualização, seja católico, evangélico, espírita, candomblé, não importa. E apanha mesmo, apanha de cacete. E aí quebra as coisas. Isso acontecia com o Padre Pio dentro da igreja. Ele dormindo na igreja, ele levava cacete do diabo. Entendeu? Então são histórias de santos que eu acho interessante, como a santa lá que ficou sem cabeça e andou. Na igreja católica estava começando ainda, né? Como a história do Padre Pio, a história do padre do apóstolo Bartolomeu, que foi tirado a pele, ele vivo, né? Então essa história, ela acontece no mundo inteiro. Pessoas entram em contato comigo e dizem: pastor, estou apanhando do diabo. Aí então eu vou pesquisar. A maioria deles, 70%, tem família italiana. A segunda parte tem pacto pesado dos pais. Ou seja, os pais fizeram pactos pesados.
E aí deu direito a um poltergasto e vim bater no cara. Será que foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo? Será que foi isso que aconteceu com o Padre Pio? Joana d'Arc tem aí no nosso canal a história de Joana d'Arc, foi uma trairagem danada. Eu gostei muito de Joana d'Arc. Ela é uma heroína para mim. Joana d'Arc é uma heroína. E ela também era especial. Ela via as coisas, ela tinha dom de visão. Às vezes a igreja mata as pessoas que têm dom. Isaías, entendeu? Eu não conheço a história de São Denis, não. Mas aí, essa história do Santo Padre Pio, eu leio a Bíblia Católica, eu gosto muito da Bíblia Católica. A questão dos demônios sexuais, eu estava no monte quando a voz me mostrou o livro de São Tobias. E o livro de São Tobias não tem na Bíblia dos crentes, só tem na Bíblia Católica. E me mostrou o ritual do fígado do peixe. E esse ritual está salvando milhares de pessoas de sucubos. Tanto o ritual do fígado do peixe, quanto o ritual do jaspe. O importante, gente, é funcionar. Então, eu falei do problema, falei da origem do problema e falei da solução. A origem do problema, na minha opinião, de teólogo, que eu sou teólogo também, que trabalha com essa área, é que isso é algo hereditário. Não tem nada com santidade. Porque se tiver com santidade, eu vou dizer para você, não seja santo. Porque não vale a pena um cabra ser santo e apanhar do diabo. Que santidade é essa? Não. O Padre Pio era santo, o apóstolo Paulo também era, mas não era pela santidade deles que eles apanhavam. Porque se fosse assim, pai Abraão devia ter levado umas cacetadas boas do diabo. Os apóstolos seriam todos que levar cacetada do diabo. O Padre Pio é melhor do que Paulo aonde? O Padre Pio é melhor do que João aonde? Do que Mateus aonde? Ele é maior do que Mateus? Ele é maior do que os apóstolos? E onde é que está na Bíblia que os apóstolos levaram cacetada do diabo? Isso não é santidade. Isso é uma questão hereditária. Isso vem de pactos feitos pela mãe e pelo pai. Possivelmente, os pais de Paulo teriam feito algum pacto ou o apóstolo Paulo foi punido porque ele participou da morte de Estevão. Ele segurou a roupa para os caras matar Estevão. Então, gente, e a solução o próprio apóstolo Paulo encontra, porque se fosse uma coisa boa, ele dizia, pois bata, Satanás, chegue, todo dia ele chamava o diabo sentar um cacete nele, mas não é bom. Então, Paulo fez esse voto, que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, e não disse por que fez, nem para que fez, mas ele falou, nós que fizemos um voto e raspamos todo o cabelo de nós, e que voto foi esse? Foi exatamente esse voto para tirar esse espinho na carne dele, que era um diabo que atacava ele de noite, um tipo de poltergasto, ele dá tapa, ele dá murro. E isso, quando veio falar em Padre Pio, porque Padre Pio era um astro, era uma pessoa que todos gostavam e viu e venerava, mas isso acontece também com pessoas que não são de tanto destaque, cabeleireiros, agricultores, pessoas que trabalham em firmas. Você está entendendo? Então, assim, sendo cristão, de família católica evangélica, meu pai era evangélico, minha mãe era católica, morreu católica, eu digo para você, essas informações são privilegiadas. E pesem, analisem o que eu estou falando. Eu não estou aqui para me amostrar. Eu estou falando sobre o problema, a causa do problema e a solução do problema. E que esse problema não tem nada com santidade. O teólogo tem que ver isso aí. Porque isso quer dizer que você não é santo. Se o Padre Pio apanhava porque era santo, e os outros? São tudo pecador? Todos nós somos pecadores. Que santidade é essa que, em vez de atrair o Espírito Santo, atrai o demônio? Isso não é santidade. Isso é um problema espiritual. Mas um padre, um pastor, pode ter problema espiritual. Na Bahia, tem um pastor que apanha do diabo, o diabo joga ele fora da cama. Dá murro nele e ainda usa ele. Ou seja, e ele é pastor. E só eu sei disso. Eu e a mulher dele, quem sabe desse problema. Porque a igreja, se a igreja souber, vai dizer que é o demônio, que ele é endemoniado, mas não é. Mas o que foi que houve? Ele fechou um centro de espiritualidade
sem um centro de espiritualidade mexer com ele. Ele enfrentou. Só que todos os demônios que tinham no centro de espiritualidade, quando o centro fechou, foi para a casa dele. Eu estou te falando, olhando nos olhos. Você pode ter o mesmo problema do Padre Pio, mas não é santidade. Se for santidade, gente, não é. Então os outros padres é tudo pecador. E ele era santo. Não, isso é uma maneira do cara dizer para exaltar a pessoa, que ele apanha do diabo porque ele é santo. Não, ele apanhou do diabo porque ele tinha problemas espirituais. Os homens de Deus têm problema espiritual. O apóstolo Paulo tem problema espiritual. Talvez essa mensagem que seja nova, porque ela é nova, ela é uma nova visão. Alguns rejeitem, tudo bem. E alguns vão dizer, rapaz, sabe de uma coisa? É mesmo. Se a santidade atrai o demônio para bater, dar um murro na tua cara, então não seja santo, seja pecador e se lasque todinho. Era para ser o contrário, não era? Não. Isso não tem nada com santidade. Ele era especial porque ele tinha dom desde pequeno, ele tinha dom de visão. E ele era uma pessoa evoluída. Mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha problema espiritual, porque o apóstolo Paulo tinha problema espiritual. Mas por que o diabo não ia bater em Pedro? Você vê na Bíblia o demônio batendo em Pedro. Pedro era o discípulo principal de Jesus Cristo, o pai da igreja. Por que o demônio não foi bater em João, que era irmão de Cristo, o apóstolo João? Por que não bateu em João Batista, que era santo, nem comer comida comia mel silvestre? Por que o Satanás não saiu dando um burro na cara de Batista? Isso não é santidade. Eu não estou dizendo que ele não é santo. Entenda-me, por favor. Eu estou dizendo que ele tem um problema espiritual, o mesmo de Paulo. E que esse problema espiritual não é só ele que tem, mas milhares de pessoas têm. Em todo o mundo. E que a maioria delas tem descendência italiana. Agora por que eu não sei. Eu não sei por quê. Eu acredito que tenha sido algum tipo de voto, de territorial, alguma coisa. Que quando você vê alguém apanhando do diabo, aí você pergunta, qual é o seu nome? Aí fulano diz, e quando você olha o sobrenome, tem descendência italiana. Não estou dizendo que é 100%, é uma porcentagem bem alta, 70% ou 80%. E outra coisa, é o mesmo problema. A única coisa que houve a diferença entre o Padre Pio e o apóstolo Paulo foi que o Padre Pio era muito famoso. E os amigos deles viam, era um espírito que andava e chegava dentro da igreja e os caras disseram, olha, ele está na cozinha. Os próprios amigos do Padre Pio diziam, tem um cara aqui. Era um poltergeist. O nome desse espírito é poltergeist. E isso já houve nos Estados Unidos, na casa de Whiteville. Os demônios davam na cara da pessoa, levantavam o cara no teto e dava no murro assim, ó, pá, pá, pá. Então, tem um filme chamado Poltergeist. Esse filme Poltergeist é um filme antigo, de 1985, 89, e ele mostra exatamente esse tipo de espírito. Veja aí no nosso canal Poltergeist, José de Assis. Veja também o espinho na carne de Paulo. Se você acredita no dom de Deus, então analise essas minhas palavras, volte o vídeo. E se você tem esse mesmo problema, acabei de dar a solução para você. Você faça isso que eu estou falando, porque esse tipo de espírito chama-se poltergeist, demônio barulhento, que ele faz barulho, a pessoa escuta os passos dele, ele é eletromagnético, ele dá murro na cara, ele dá voadora na pessoa. Aí você vê a origem dos poltergeist. O que na verdade acontecia, se dissesse assim, o Espírito Santo batendo nele, não, era o demônio. E se o cara era santo, por que o demônio bater no cara? A santidade atrai o demônio ou afasta? Você viu Jesus Cristo apanhando do demônio? Então o Padre Pio era mais santo que Jesus? Não, o Padre Pio é santo, mas não é mais do que Jesus. Você viu o Satanás, Jesus, tome! Oh! Não, isso é um problema espiritual. Que esse problema visitou a vida dele. E também os estigmas que aparecem na mão é um dom. A pessoa tem um dom e esse dom abre a alma da pessoa para o que está ao redor. E aí a pessoa começa a captar as informações que estão ao seu redor
e começa a ter cortes na cara, cortes na mão, porque se isso fosse santidade, então aquelas pessoas que tivessem estigmas seriam mais santos do que outros. Às vezes apenas conceito, como aqueles corpos que não apodrecem, dizem que é santo e às vezes não é. É a questão que tem deles que não apodrecem mesmo, né? Essa é a minha opinião, a origem do problema, a compatibilização do problema com Paulo, né? Nenhum teólogo chegou a associar Pio com Paulo. Pio e com Paulo, inclusive a mesma nacionalidade, a mesma altura, como se fossem parentes. Olha, aí o Poltergeist ele dá murro, ele dá voadora, ele arranha as costas. O cabra de fulano que se mentindo, não. Mas tem lugar nas costas que a mão da gente não alcança. É arranhão, é mordida, é beliscão. Dê uma olhada aí no Poltergeist, tá? Jailson de Assis. Tá bem explicado? O que você entendeu? Se você tiver alguma dúvida, a gente faz parte 2. Tudo é ao vivo, tá? Tudo é ao vivo. E é muito bom a gente conversar sobre isso, né? O Paulo, ele teve em outro lugar, né? Pio teve num lugar, Paulo teve em outro, mas a mesma característica: barulho, murro e porrada. Isso é um espírito chamado Poltergeist, perigosíssimo, tá? Não é santidade. Isso pode acontecer em qualquer religião, mas a nossa religião achou que era com santidade, como fosse uma forma de exaltação, mas não era. Santidade é problema. Santo ele pode ter sido, mas ele não foi mais santo do que Paulo, ele não foi mais santo do que Pedro. E por que Satanás não deu uma surra em Pedro? Por que Satanás não deu uma surra em Mateus? Mateus apanhando de Satanás, tome murro, e Mateus, não. Isso é um problema espiritual. E se resolve raspando o cabelo e fazendo um exorcismo na lua certa, que é a lua nova, entendeu? E às vezes não resolve, às vezes ameniza e às vezes cura total. Depende de tudo. Aí eu vou fazer a parte 2. Se você tiver alguma dúvida, anote no papel que eu faço a parte 2, tá? Ele tinha vários dons, ele tinha o dom de visão, ele via Nossa Senhora, ele via Jesus Cristo. Ele era especial, mas nem por isso não quer dizer que ele não tinha problemas. Isso é um problema espiritual chamado Poltergeist. Inclusive o Padre Pio estava num canto e os amigos do Padre Pio diziam: tem um negócio ali na cozinha, tem um negócio ali. Uma vez eu vi um bicho desse, o cara me chamou para escrever um livro, eu disse: você fala e eu escrevo. E ele falou muito naquele... Era meia-noite e você entrou dentro da casa dele num redemoinho, e a coisa foi tão feia que eu me escondi no banheiro. Lembra dessa história que eu contei aqui ao vivo? Ele chamou, aí chama-se Poltergeist. No alemão, o especialista desses Poltergeist é alemão. Os alemães formidáveis. O nome Poltergeister demônio ou espírito barulhento, que ele faz barulho, ele anda fazendo barulho, ele bate nas panelas, ele parece um rinoceronte, ele não tem nada de delicado. Ele ficava repetindo o nome, meia-noite na casa de Laje, surgiu um redemoinho no meio da casa dele, e eu não estava preparado, eu corri para dentro do banheiro. Eu não me caguei não, tá? Mas eu fiquei com muito medo. Esse espírito dá murro, dá porrada, e ele vem atrás da pessoa. Veja que quando esse espírito vem, não batia em ninguém, não batia em nenhum padre. Então tudo era pecador e só Pio era santo? Não, é alguma coisa que tem em Pio, que ele vinha e batia, como se fosse um tipo de um voto, de um pacto, alguma coisa assim. Então a solução seria fazer um pacto novo e se raspar todinho, né? E ainda tem mais informações que eu posso dar para você, isso em primeira mão. Se ele vem dar porrada, porque ele tem alguma legalidade, algum direito ele tem. Eu acho que é hereditário ou alguma coisa muito grave foi feita, como pacto, alguma coisa assim. Mas ele era especial? Era. Ele tinha dom? Tinha. Ele era maravilhoso? Era. Mas se todo padre maravilhoso for apanhar do diabo, então vamos nos dias de hoje, cadê os padres? Não estão apanhando não do diabo, não? Tem padre maravilhoso, por que não apanha do diabo? Olha,
Então não se meta com esse tipo de espírito. Não se meta. Veja no nosso canal Poltergeist. Deixa eu dizer assim, não se meta, não quero nem conversa, nem fale, nem nada. Eu estou te explicando por causa que é uma informação privilegiada. Esse é um canal de libertação e eu dou minha opinião. Se você tiver outra opinião, me diga. Possa ser que eu esteja errado, mas possa ser que eu esteja certo. Mas por que os outros padres e pastores não falaram isso? Cada um tem seu dom. E o dom de Deus nos torna especial. Se ninguém falou, eu falei e mostrei na Bíblia e uni uma coisa com outra, é porque tem alguma coisa, gente. Quem foi que me mostrou isso? Quem foi que disse para mim que Padre Pio e o apóstolo Paulo tinham o mesmo problema? Qual foi o padre? Qual foi a inscrição que disse? Quem foi? É o mesmo problema, velho. E também tem a mesma solução. Vamos para a parte 2? Vamos para a parte 2, tá? Anote a sua dúvida. Ele tem alguma legalidade, pastor. Ele dormia com alguém e aquele bicho deu um soco. Me deu um soco. A mulher está contando que ela apanha do diabo. Apanhava, né? Depois a pessoa se manifestava quando via descia avançar. Isso é perigoso, tá? Ela também tem família italiana e ela apanhava do diabo. E leva soco mesmo. A pessoa disse, é mentira, não leva de verdade. É soco físico assim, como fosse um homem. Isso chama-se poltergeist e é muito perigoso. E isso vem por causa de algum tipo de ilegalidade, tá? E às vezes ele entra na pessoa, ele entra no marido, entra na mulher. Puxa. Então vamos para a parte 2, por causa do horário.